Brasileiros se veem menos tolerantes e mais divididos nos últimos 10 anos, diz pesquisa. Medida provisória que alteraria a reforma trabalhista perdeu a validade. Mais de 40% dos brasileiros com menos de 14 anos vivem em situação de pobreza. E ainda, quase 80% dos brasileiros ainda não pretendem ter filhos nos próximos 2 anos. Está no ar o Redação Novo Tempo. Olá, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana que você está aqui com a gente para que a gente debata assuntos importantes, assuntos relevantes e sempre com a sua participação, é claro. Você já sabe, né, como participar com a gente. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente também no Instagram, principalmente acompanhando bastidores aqui das nossas produções. Você pode entrar sempre no nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Lá você acompanha todas as discussões que já passaram aqui pelo Redação. Você pode acompanhar as entrevistas antigas do Identidade, todas as matérias do Revista Novo Tempo e tudo do Realidade em Pauta também. Todos os departamentos do jornalismo estão aí nesse site. Tudo bem, gente? Programas, né? Falou todos os departamentos do jornalismo. É que só é um departamento, né? O jornalismo é. Todos os programas que estão nesse departamento. Muito obrigado, André Leite. De nada. Leite. Estamos aí para colaborar e ajudar. Muito obrigado. Estamos aí para apontar seus erros. Você vê que a pessoa é difícil, né? Porque tem um ponto aqui falando pra gente não errar. Ainda tem que ter um aqui naturalmente para ajudar. Tem que ser o Leite, né? Pascoalete, como sempre. Mas ainda bem que ele existe, né? Oi, tudo bom, Suzane? Prazer aí. Bom estar com você de novo. Senti que a sua O crítica Leite- foi mais forte pra ele do que a dele pra mim. Não, mas o Leite tá engraçadinho. Essa semana também a gente gravou aí o Revista. Ele tava todo cheio da graça. Acho que a semana dele foi incrível, não foi, Leite? Tava ótimo. animado. Foi muito boa. É. Eu não sei por que seria particularmente boa, mas foi ótimo. Hélio Moura, vamos lá pro seu destaque, já que você não participou deste momento que eu não sei descrever. Vamos falar sobre a medida provisória que altera algumas regras da reforma trabalhista. Algumas regras que estavam sendo previstas caíram, não foi isso? A medida provisória foi o resultado de um acordo que o governo fez com o Senado, quando no ano passado a reforma trabalhista foi aprovada, né? A Câmara aprovou e foi uma reforma bastante rígida dentro de alguns aspectos para o trabalhador. E aí, quando chegou no Senado, os senadores queriam mudar vários pontos porque entendiam que estava sendo ruim para o trabalhador. Só que o governo queria aprovar com rapidez, era toque de caixa, o Michel Temer disse, não, isso tem que sair agora, o Brasil tem pressa, não, vamos fazer uma coisa. Faz o seguinte, vocês aprovam do jeito que a Câmara fez, e aí eu vou fazer uma medida provisória e arrumar esses pontos que estão ruins. O governo dizendo, realmente há muitos pontos ruins, eu vou arrumar com uma medida provisória. Porque se o Senado alterasse alguma coisa, teria que voltar para a Câmara e aí teria que refazer a discussão na Câmara, então o governo não queria perder esse tempo, fala, promulga do jeito que está e a gente arruma depois. E realmente, fizeram a medida provisória, só que a medida provisória tem um prazo de vigência. Ela entra em validade assim que é assinada pelo presidente, só que ela dura só o tempo em que o Congresso tem para debater esse assunto. E o prazo venceu segunda-feira, sem ninguém definir nada. Então, tudo que a medida provisória tentava corrigir deixa de existir e passa a valer integralmente tudo que a lei trabalhista, a nova lei trabalhista, colocou em vigência em novembro do ano passado. Entre esses pontos, são vários os pontos que mudam, entre eles, por exemplo, está o caso de gestantes. Na lei, a reforma trabalhista diz que não existe grau de insalubridade para que uma mulher gestante ou lactante tenha que se afastar dessa função. Aí a medida provisória dizia, não, o que é isso? Está errado. Existem várias coisas que uma mulher grávida não pode fazer em algumas coisas insalubres numa empresa. Então vamos arrumar isso. Só que com o fim da medida provisória, volta àquela anterior. Então, hoje, se um empregador quiser, ele pode manter uma funcionária que está grávida fazendo um trabalho que é insalubre, em qualquer grau. Sei lá, trabalhando com thinner, por exemplo, sentindo o cheiro de thinner que vai afetar o feto, mas
a Caiu a lei diz medida. assim, não tem problema nenhum. Durante um ano, mais ou menos, não estava permitido, mas agora acabou, agora voltou a ser como era antes, Voltou a ser como era e é assim que vai Quanto tempo ficar. durou essa medida Na provisória? verdade, Você foi, lembra? Um ano? não, Menos? foi em novembro que entrou em vigor, né? Então A menos. medida provisória. Não tem como reaver isso, Hélio, de forma alguma? Existem formas, mas, por exemplo, o governo já disse que não vai editar uma nova medida provisória para isso. Aí pensa-se em fazer algum decreto, só que existem divergências, porque um decreto não pode ter um valor de lei. Para ter um valor de lei, você tem o Congresso, que faz as leis. Então, o decreto não seria a melhor alternativa jurídica para isso, né? Então, juridicamente, constitucionalmente, não seria. É o que analistas políticos dizem. E aí está essa situação. São várias coisas que deixam de valer e cria alguns empecilhos, algumas coisas que ficam agora sem uma base. Porque, por exemplo, a reforma não dizia claramente, na verdade não dizia nada a respeito de para quem é que vai valer o novo grupo de leis. É para quem já está no mercado de trabalho ou só para quem vai entrar no mercado de trabalho a partir da lei? Porque normalmente uma lei não pode retroagir para malefício de ninguém. Mas aí a reforma trabalhista entrou em novembro. Aí veio já a normatização da medida provisória que dizia vale para todos os contratos que já estão em vigor e para os novos. Só que o texto original da lei não fala nada sobre isso. Então, e agora que não tem a medida provisória dizendo que vale sim para quem já estava trabalhando? Essas pessoas podem ir à justiça e dizer, olha, eu fui prejudicado com a reforma e não tem medida provisória dizendo que já valia para mim. E a lei não diz que vale para mim, não diz para quem vale. Então, são vários pontos que acaba ficando confuso por conta da queda da medida provisória. E é uma coisa estranha, porque o governo de Michel Temer, ele sempre ressaltou que tinha uma abertura muito grande no Congresso, que o Michel Temer é um grande negociador, foi presidente da Câmara, foi deputado federal por vários anos, então ele tinha um traquejo muito bom para negociar com os deputados e essa não aprovação da medida provisória começou na Câmara. A Câmara não colocou sequer um relator para essa medida provisória, porque o Rodrigo Maia quer ser presidente da República, então já desde o ano passado ele começou a criticar bastante o governo de Michel Temer, tiveram vários momentos aí de rispidez entre governo e Câmara, e a gente chega num ponto em que o governo de Michel Temer não conseguiu conversar com o Rodrigo Maia para que colocasse em votação essa medida provisória. Advogados trabalhistas vão ter um trabalhinho extra aí a partir de agora, hein? Vão, é a Justiça Trabalhista, que já não concordava com a reforma desde o começo, também. Inclusive, tem uma das coisas que a reforma trouxe foi, por exemplo, o fim da obrigatoriedade daquela contribuição sindical, né? Sim. Todo ano, um dia de trabalho vai para o sindicato. A reforma acabou com isso. Só que mesmo a reforma tendo acabado com isso, no Brasil inteiro já foram foram 123 processos que juízes acataram de sindicatos para que esses sindicatos pudessem voltar a cobrar esse valor dos funcionários, né, de trabalhadores. Quer dizer, isso mostra que a reforma trabalhista é tão complexa e ela é tão inaceitável pelos juízes de trabalho, pelos magistrados do trabalho, que eles estão fazendo o que alguns já previam, legislando para tentar resolver coisas que a reforma trouxe. Vamos lá para o seu destaque, Leite. A gente vai falar sobre situação de pobreza. 17 milhões de jovens e crianças até 14 anos vivem em situação de pobreza. A gente tem aquela frase conhecida, né, do brasileiro, vira e mexe, fala assim, o futuro do Brasil são as crianças. Obviamente tem do mundo também, né? As crianças são o futuro e tal. Só que, se as crianças são o futuro, aqui no Brasil, pelo menos, a gente está meio complicado o futuro do Brasil se as crianças aqui, nesse caso, um levantamento feito pela Fundação Abrinq, chamado Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, mostra que 40% das crianças no Brasil com até 14 anos, então crianças e adolescentes, vivem em situação domiciliar de pobreza. Então, esse número aí representa 17 milhões e 300 mil jovens, basicamente. E desses 17 milhões, 5,8 milhões, ou seja, 13,5% das crianças e adolescentes vivem em situação de extrema pobreza. E aí, tipo, você fica até se perguntando, né, o que é considerado para essa análise pobreza ou extrema pobreza? Para essa análise, pobre
é aquela situação onde o rendimento domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, é de até meio salário mínimo. Então, R$ 477 no máximo por cada pessoa daquele domicílio. Então, se, sei lá, um domicílio que tem 3 pessoas e o salário, né, o rendimento, né, daquela família é, sei lá, R$ 1.500, aí você divide 1.500 por 3, dá menos de R$ 500, aí seria 400, seriam um pouquinho acima de pobres. Se é menos de 1.500, aí daria menos de 477, aí já é considerado pobre. E extrema pobreza é aqueles domicílios onde o rendimento mensal domiciliar por pessoa é de 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 238. Então, sei lá, você tem R$ 1.000 por mês numa família de 5 pessoas, o valor vai ser inferior a R$ 238 por pessoa dessa família, né? Não, daria 250, né? Estou mal de matemática, aí teria que ser menos. Olha o que você fala. 5 pessoas eu falei, né? Você falou 5. 5, não. Então, se fossem 4, não seria extrema pobreza, seria pobreza. Mas aí, se são 5, aí já é menos, enfim. Então, a gente tem 40% dos adolescentes e jovens do Brasil vivendo em situação de pobreza. E em muitos desses casos, né, Leite, acaba fazendo com que esses jovens tenham que trabalhar muito cedo, né? Isso, aí vem várias consequências disso. Desdobramentos. Então, muitos têm que trabalhar muito cedo, eles estão em situação onde, sei lá, está trabalhando no semáforo ou está indo para a roça ou alguma coisa do tipo. E, como consequência, obviamente, desse trabalho infantil, também tem a questão do estudo, né? Tem o dado aqui, estou tentando achar o dado exato de quantos deles não estudam aqui no Brasil. Deixa eu ver que a produção mandou. E tem o dado de quantos desses jovens não estão estudando aqui. Quase 1,5 milhão dos jovens entre 15 e 17 não estão na escola. Nossa. Então, assim, e outros dados, por exemplo, em 2016, um dado só de 2016 aqui, diz que 500 mil meninas entre 10 e 19 anos tiveram filhos. Então é grave, né? 2,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham. Então, toda essa situação é complicada. E a tendência é que esses jovens repitam a situação de pobreza dos pais também. Porque quando a gente para analisar, o que faz com que exista uma mudança de faixa social, etc., é oportunidades de emprego melhor. E oportunidades de emprego melhor geralmente estão aliadas a uma possibilidade de estudo por mais tempo, né? Então, um grau de estudo por mais tempo. E aí, quando a criança não consegue estudar porque está tendo que trabalhar para ajudar a pagar as contas da casa, ou seja lá o que for, a situação se repete. Aí você entra num círculo vicioso, o que é muito ruim, né? 40% das crianças do Brasil viverem essa situação, a gente tem aí 4 em cada 10 crianças tendo que repetir a situação dos pais aí. E ainda agora, falando sobre crianças e adolescentes, o seu destaque, Suzane, fala justamente sobre isso, né? Do aumento dos direitos dessas crianças e adolescentes sendo violados. Exatamente. No último dado que saiu, né, comparado aí com o ano... Comparado não. Analisados em 2017, o Brasil registrou uma denúncia de violação dos direitos humanos contra criança e adolescentes a cada 6 minutos. A cada 6 minutos. Isso, somatizando todas essas denúncias, né, chegaram ao cálculo de 84 mil casos. Todos esses foram relatados no Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos. Agora, comparando a 2016, é que houve esse aumento de 7,2%. Aumentou. É engraçado essas questões de aumento, você às vezes fica pensando, será que aumentou porque as pessoas passaram a denunciar ou aumentou realmente a quantidade de violação contra o direito da criança e do adolescente porque realmente aumentou, né? Fica até uma dúvida, mas o fato é de que houve esse aumento nos registros. E interessante é que a primeira causa de violação contra esses direitos das crianças e dos adolescentes não é violência sexual, eu imaginava que fosse, mas não, 72% tem a ver com negligência. E aí, em segundo lugar, cadê aqui, gente? Com 47% veio a violência psicológica e, por último, com 24%, aí sim veio a violência sexual. É interessante que até segunda-feira dessa semana, o Ministério dos Direitos Humanos registrou que a faixa etária das crianças que mais são vulneráveis a sofrer tipos de violências
fica entre 4 e 7 anos. E nessa pesquisa também, nesse registro, mostrou que o Distrito Federal é a unidade, né, da federação que mais houve denúncias, calculando aí como chama quando você faz o registro baseado no número de denúncias com a quantidade de pessoas. Uma média. Isso, uma média. Fizeram a relação e descobriram que o Distrito Federal realmente teve o maior número de casos de denúncias. E dentre esses dados registrados, o segundo grupo que tiveram mais denúncias contra violações dos direitos foram os idosos. Mas mesmo assim, a cada 2 denúncias contra violência para com os idosos, 5 tipos de violência são registrados contra crianças. Uma coisa interessante, Wagner, que até me surgiu a dúvida, eu também fui pesquisar. O que acontece, né, quando a pasta dos direitos humanos recebe essas denúncias? O que acontece? O que faz? Se é só para registro ou não? Mas eles encaminham isso para órgãos competentes de cada estado, como o Ministério Público, Defensoria Pública, por exemplo. E o interessante é que eles recolhem esses dados para ver, né, para ter um retrato da população, de onde está o problema social e daí propor novas medidas para que os problemas sejam solucionados. Ok. A gente vive falando aqui no Redação sobre o resultado de como a gente se alimenta e do exercício físico e das práticas de saúde e a incidência de algumas doenças, né? E nessa semana, a gente falou recentemente sobre o surgimento do câncer e a questão dos hábitos de saúde das pessoas. Saiu um estudo comprovando o seguinte: o Brasil vai ter 29.490 casos de câncer associados à elevação do IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Tem até aquela continha para você descobrir qual é o seu índice de massa corpórea. O meu tá alto. O ideal é estar dentro, então eu tô fora, né? É ruim tanto para cima quanto ruim. para baixo. Com certeza. Então tem a conta para você saber, inclusive, né? Se você tá... Como que chama quando você tá abaixo do peso? Abaixo do peso? Magrelo. Tem a faixa que deveria chamar leite, que é aquela faixa que você tá abaixo do peso. Aí tem o seu IMC normal. Desnutrido. Não sei, tô brincando. Não. E aí existe, né, o sobrepeso, e existem algumas faixas do sobrepeso, aí existe a obesidade, algumas faixas da obesidade até a obesidade mórbida. Mas então esse estudo mostrou que a gente vai ter 29.490 casos de câncer associados a esse IMC elevado até 2025. Nossa. É bastante alto o número, né? E 2025 está aí. E bastante assustador. Os pesquisadores chegaram a esse dado a partir de uma projeção que eles tiveram por cálculos realizados em 2012. Então, eles foram projetando. Naquele ano, o peso respondeu a 15.465 casos de câncer, ou seja, 3,8% do total do número de pessoas com câncer. Em 2012, 3,8%, ou seja, quase 4%, tinha uma relação entre o desenvolvimento do câncer e um IMC alto. Então, seus problemas podem ser outros, Leite, mas não esse do IMC alto. E assim, o mais forte, o que mais tem se aplicado, o que mais tem tido resultado são os cânceres de mama. Então, relacionado à obesidade? Principalmente relacionado à obesidade. Então, as mulheres, infelizmente, saem à frente mais uma vez aí nessa questão. A gente discutiu isso recentemente, né? Falando sobre obesidade e o índice do aumento do número de câncer. É importante, né, a gente reaver essa questão da alimentação, do exercício físico. Acho que a cada pesquisa que vem trazendo aí, a gente consegue observar. Houve um tempo em que relacionava muito o câncer com a hereditariedade, né? E a gente vê que a maior causa ainda está no estilo de vida. E a gente discutiu isso e agora essa pesquisa vem realmente colaborar com essa nossa discussão, né? Vem comprovar aquilo que a gente estava conversando e você falou sobre alimentação saudável e a gente sabe que um dos grandes problemas da obesidade atual são os alimentos altamente industrializados e altamente processados, né? Essa pesquisa apontou uma relação entre pesquisas aí, né? Na América Latina, a gente teve um aumento de 103% entre 2000 e 2013 em venda de produtos processados. Então, é uma curva ascendente, né?
E aí, realmente, essas curvas, elas ascendem juntamente, infelizmente. Mas fica aqui mais uma vez a nossa eterna discussão para que a gente tenha mais qualidade de vida. E não é só uma questão de caloria também, né? Desses produtos terem muita caloria aglutinada num pequeno espaço, assim, também. De forma alguma. Eles também têm muitos elementos químicos que fazem mal para a saúde da gente, né? Intervalo. Na volta, a gente conversa sobre a polarização ideológica do nosso país, que, segundo 62% dos brasileiros, é a maior nos últimos 10 anos. A gente volta já.